Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar e hoje a gente começa falando que a Conab divulgou o quarto levantamento da safra de grãos 2024-2025. Confira os números. O resultado equivale a um crescimento de 8,3% frente à produção da safra anterior, ou seja, 24 milhões e meio de toneladas a mais a serem colhidas. Caso os números se confirmem, a nova estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento vai manter a previsão de recorde na produção. O bom desempenho se deve ao clima favorável registrado durante o desenvolvimento das culturas de primeira safra. Aliado a isso, a área total semeada deve crescer quase 2% quando comparada com o ciclo 2023-2024. A soja, principal produto cultivado no país, deve registrar uma produção de 166,33 milhões de toneladas, quase 19 milhões de toneladas acima do total produzido na safra anterior. Começou a colheita da soja no Brasil e os preços caíram. Os produtores de soja estão otimistas para o início da colheita da safra 2024-2025. A segunda estimativa da Conab, divulgada em novembro de 2024, foi de 166 milhões de toneladas. Diante deste cenário, o levantamento do CPEA mostra que os preços da oleaginosa caíram. Por outro lado, sinais de menor oferta na Argentina e incertezas referentes ao dólar e ao posicionamento do novo governo dos Estados Unidos quanto à imposição de taxas de importação e exportação limitaram o movimento de baixa doméstica. No geral, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada observou maior liquidez no mercado físico nacional de soja na última semana. E os produtores de Itapurá, no Mato Grosso, comemoram o início da colheita da soja na cidade. Com o clima favorável, a produtividade ficou dentro do esperado. A colheita da soja em Itapurá, uma das cidades que compõe a rica região agrícola de Mato Grosso. É um momento aguardado com expectativa por todos os agricultores locais e a toda a comunidade. Com um clima favorável e solo fértil, Itapurá se destaca como um dos importantes polos produtores de soja do estado, contribuindo significativamente para a economia regional e nacional. Tradicionalmente, a colheita da soja em Itapurá ocorre entre janeiro e março, dependendo das condições climáticas do ciclo de cultivo. Durante esse período, os campos se transformam em um espetáculo de maquinário agrícola em ação, com colheitadeiras que trabalham incessantemente para garantir que a produção seja colhida no ponto ideal de maturação. Os agricultores locais se preparam meticulosamente para esse momento e, claro, que as práticas que vão desde o manejo adequado das lavouras até a escolha do momento certo para a colheita. O 2024, o soja nós tivemos um problema sério com falta de chuva, né? Então a produtividade foi muito ruim para a maioria dos produtores, né? E esse ano a expectativa é de uma colheita boa por conta de um clima bastante favorável, né? Apesar com bastante chuva ultimamente, né? Isso causa preocupação quanto à colheita, mas a gente dá a expectativa que tenha uma safra cheia, né? No caso, uma safra muito boa. No caso desta propriedade, a soja já está quase no ponto para ser colhida e o produtor tem grande expectativa. A gente já tem uma parte dessecada, um desfolhante que a gente aplica, né? Para ter uma maturação bem uniforme, né? Então nós estamos aí, a previsão é final de semana, início da semana que vem já começar a colheita. A soja é uma cultura extremamente valorizada na economia de Itapurá, além de ser uma importante fonte de renda para os produtores. A cultura também gera empregos e movimenta diversos setores da economia local, como transporte, armazenamento e comercialização. O sucesso da colheita reflete não apenas no esforço dos agricultores, mas também o investimento em tecnologia e inovação, que tem sido cada vez mais adotado na região. Neste ano, os produtores têm enfrentado desafios relacionados às condições climáticas,
mas a perspectiva de produção continuam otimistas. A qualidade da soja cultivada em Itapurá é reconhecida por sua alta produtividade e pela conformidade com os padrões exigidos pelo mercado interno e externo. A colheita da soja em Itapurá não é apenas um evento agrícola, é uma celebração do trabalho árduo dos agricultores e uma demonstração do potencial produtivo da região. À medida que as máquinas avançam pelos Campos Dourados, a comunidade se une para comemorar os frutos dessa dedicação. 2025 começou com muita chuva em várias partes do país. 2024 foi um ano desafiador para o agronegócio. Marcado por condições climáticas extremas, muitos produtores rurais foram afetados. Prejuízos enormes foram registrados por todo o estado de Goiás, principalmente no período de seca, no qual as temperaturas bateram recordes, chegando aos 50 graus em algumas cidades. Muitas queimadas também foram registradas. Grandes áreas de plantio ficaram destruídas. O prejuízo exato só poderá ser contabilizado quando começar a colheita da safra 2024-2025. No período de chuva compreendido entre o final de 2023 e até maio de 2024, nós não tivemos chuvas frequentes e várias regiões do Brasil foram prejudicadas, causando muitos transtornos na seca, principalmente o excesso de queimadas que nós vimos Brasil afora. Porém, esse ano o cenário mudou. Nós estamos com boas chuvas desde o começo de outubro de 2024, adentrando agora ao período de janeiro de 2025. As chuvas já estão constantes desde o início do ano e deverão seguir este ritmo até o final do período chuvoso, no mês de maio. A expectativa é de que essa umidade favoreça setores da economia que tiveram dificuldades neste mesmo período em 2024, como a energia e o agronegócio. Em janeiro nós temos aí essa questão das fortes chuvas e também no mês de fevereiro. As chuvas, por enquanto, os prognósticos demonstram que essas chuvas vão findar ali pela segunda quinzena de abril. Podemos ainda ter na primeira semana de maio ainda alguma chuva bastante já irregular, mas já começa o nosso período de estiagem. A próxima estação também não deve apresentar ondas de calor, como as vistas no verão anterior. Isso porque o fenômeno El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico, chegou ao fim. Foi ele que afetou o volume de chuvas em boa parte da região central do Brasil, deixando ele abaixo do esperado e irregular. Nós tivemos um período de estiagem muito crítico no ano de 2024, onde nós passamos aí praticamente quase 180 dias sem chuvas, então é importante. Vai mexer com safrinha, vai plantar o milho safrinha, é importante o produtor se planejar aí para a segunda safra, né? Até para a questão da sua colheita. Este cenário de maior umidade será benéfico para as safras, puxado ainda pela expectativa de temperaturas mais amenas. Em 2024, por exemplo, o início de ano foi marcado por temperaturas até 3 graus acima da média. A expectativa é que o verão 2025 permaneça 1 grau abaixo. É importante lembrar que essa quantidade de chuvas, se não existir um manejo bom, o produtor não vai ter pasto. Lembre-se sempre, o pasto vai sair se a chuva vier, mas se a quantidade de animais nesse pasto for suficiente para o capim sair. O ideal é fazer uma veda, ou seja, tira os animais dos pastos, levam para outros pastos e deixa aquele pasto sair. As safras de soja e milho devem ser as mais beneficiadas, especialmente por estarem mais concentradas no centro-oeste brasileiro. Já no nordeste, na região do Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, as chuvas fortes começam a partir da segunda quinzena de janeiro, o que vai favorecer o desenvolvimento das plantações. A expectativa é de que em 2025 o agro passe por baixa radiação solar e dificuldades para algumas semeaduras. A safra de arroz está quase completa no Rio Grande do Sul e a semeadura praticamente concluída. A safra do grão alcançou quase o total da meta planejada. A semeadura está praticamente concluída com 927 hectares de arroz irrigado plantados no estado, representando 97,84%
da intenção projetada inicialmente. A área mais impactada foi a região central do estado, com apenas 84%, devido a atrasos na reconstrução de áreas. A Emater Rio Grande do Sul projeta uma produtividade média de 8,4 mil quilos por hectare para esta safra. O feijão teve aumento na oferta e também na qualidade neste começo de ano. A oferta de feijão da primeira safra brasileira vem crescendo de forma significativa neste começo de 2025. Pesquisa do CPEA aponta que os trabalhos de colheita estão concentrados na região sul, principalmente no Paraná, e deve avançar nas próximas semanas em Minas Gerais e Goiás. Neste momento, os produtores estão atentos ao clima, fator determinante para a qualidade dos grãos. As chuvas acima da média em algumas regiões do Sudeste e Centro-Oeste geram preocupações, principalmente aos que detêm lavouras que estão na fase final de ciclo. Quanto aos preços, o feijão carioca continua registrando comportamentos distintos dentre as regiões, com variações influenciadas tanto pela qualidade dos grãos quanto pela demanda. A produção mundial de café aumentou quase 6% em um ano e o consumo também aumentou. No período de outubro de 2023 a setembro de 2024, a produção mundial de café registrou um aumento de 5,82%, passando de 168 milhões de sacas para 178 milhões. Os números são da Embrapa Café. A produção foi dividida entre as duas principais espécies, 57,41% para o Arábica e 42,59% para o Conilon. De acordo com a Organização Internacional do Café, a América do Sul se destacou como a maior produtora, com 50,17% da produção global. Em seguida estão Ásia e Oceania, África e, por último, a região do Caribe, América Central e México. O consumo mundial de café chegou ao equivalente a 177 milhões de sacas de 60 quilos, com um aumento de 2,25% em relação ao ano anterior, segundo a Embrapa Café. Os países produtores consumiram quase 32% da demanda global. Confira agora a estimativa para a safra de café no Brasil, conforme levantamentos realizados pela Conab. Com uma produção estimada em 54 milhões e 700 mil sacas beneficiadas, a safra do café no Brasil deve confirmar uma redução de 0,5% em relação à safra passada. Mas em algumas regiões, como em Garça, o resultado será pior ainda. Problemas como a estiagem e as altas temperaturas registradas nos períodos de desenvolvimento das lavouras comprometeram seriamente a produção este ano. É possível observar aqui nessa planta, né, onde nós deveremos ter aqui os frutos, né, oriundo de uma florada toda preparada pelo produtor no ano passado, né. Infelizmente a planta não suportou os níveis de estresse térmico, né, de altas temperaturas e também do estresse hídrico, e ela teve quase que 100% de abortamento, né, não tendo o pegamento de flor, não temos frutos, então impacta diretamente na produtividade da lavoura do produtor. O consultor técnico explica que as condições enfrentadas nos cafezais da região também devem comprometer a próxima safra. A prova disso está no desenvolvimento menor do que o esperado. A retomada da planta, né, depois da colheita, né, já sentida dos estresses que ela sofreu, né, durante o processo produtivo, né, a retomada foi tardia, então ela recebeu chuvas mais tardes, então ela está vegetando menos, ela está mostrando ramos menores, né, um número menor de internódios, o que consequentemente pode impactar também na próxima safra, numa redução significativa de produtividade. Por causa disso, muitos cafeicultores da região preferiram decotar e esqueletar os cafezais, uma espécie de poda drástica, técnica utilizada para tentar minimizar os prejuízos de uma safra ruim, apostando em uma condição melhor para o desenvolvimento das lavouras no próximo ciclo. Diante deste cenário, as perspectivas não são muito animadoras para o setor, que estima uma queda de 30% a 40% na produção na próxima safra, com uma possível recuperação só em 2026. A gente estima algo em torno de 30% a 40% na queda de produtividade, somando a quebra de colheita, né,
e as áreas cortadas que também não vão produzir mais o ano que vem. Então ela deve ficar em torno de 30% a 40% de quebra aí para o próximo ano. Por outro lado, com menos produto no mercado, o café acaba de bater o recorde de preço, passando dos R$ 2.200 a saca. Principalmente porque, além do Brasil, outros países produtores, como o Vietnã, enfrentaram problemas este ano. Que impactou diretamente na produção do café, os grãos foram miúdos e produziu menos. Além disso, também o Vietnã, que é o segundo maior produtor mundial, teve problemas climáticos sérios também e impactou bastante na produção. E isso fez com que os preços, o mercado de café, ele funciona muito em função do presente e também da perspectiva futura de fornecimento. Então, isso fez com que o mercado se antecipasse, começasse a comprar um pouco mais o café, isso fez com que o preço subisse e se resguardasse com uma possível falta lá na frente. Então, a explicação não é tão difícil da gente entender, mas é basicamente uma falta do produto, Existe um temor no mercado de que possa vir a faltar café, de maneira geral para o consumidor. As vendas de etanol hidratado atingiram o maior volume da safra 2024-2025. O volume de etanol hidratado negociado pelas usinas paulistas na última semana foi o maior da atual safra, segundo o levantamento do CPEA, e foi também o mais elevado desde o início de 2024. Em um cenário de demanda bastante aquecida, os preços médios subiram. Entre 6 e 10 de janeiro, o indicador CPEA do etanol hidratado fechou em R$ 2,73 o litro, avanço de 2,5% em relação ao período anterior. Foi a quarta semana de alta consecutiva. No caso do etanol anidro, o indicador foi de R$ 3,10, elevação de 2,19%. Também comparado ao período anterior. Já o açúcar cristal começa a retomar o ritmo, conforme aponta o levantamento do CPEA. Na última semana, as vendas apresentaram melhora expressiva. Quanto aos preços, de 6 a 10 de janeiro, o indicador CPEA teve média de R$ 159,29 a saca de 50 quilos. Segundo pesquisadores, os compradores forçaram as negociações do cristal branco na pronta entrega, a valores menores, e algumas usinas acabaram cedendo. Já em outra frente, as usinas mantiveram-se firmes nos preços, face à disponibilidade reduzida do produto no mercado nacional. Um volume maior tem sido direcionado às exportações. O Ministério da Agricultura fechou um convênio para fortalecer a defesa agropecuária do Rio Grande do Sul. O convênio publicado no Diário Oficial foi firmado entre o MAPA e a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul. Os recursos foram viabilizados por meio de medida provisória, que também destina verba ao Instituto Nacional de Meteorologia e à Embrapa. De acordo com o MAPA, as tratativas para o convênio começaram no final do ano passado. Na ocasião, a equipe da Superintendência de Agricultura e Pecuária do Estado, em parceria com a SEAP do Rio Grande do Sul e a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério, elaborou um documento detalhando o valor necessário para a recuperação das atividades agropecuárias gaúchas. Os recursos vão ser aplicados na compra de equipamentos de escritório, informática, materiais para laboratórios e veículos. Líder mundial na exportação de carne de frango, o Brasil aposta na automação para garantir padrão, qualidade e preço. O Brasil é o maior exportador e o segundo maior produtor de carne de frango do mundo. Foi pensando nos bons resultados que o setor oferece, a granja, que fica em Tietê, aumentou a produção. Começamos com uma granjinha com 15 mil aves e hoje chegamos a 650 mil aves. E é objetivo, mais 2 anos, chegar a 1 milhão de aves. A granja conta com 11 aviários. Os pintinhos vêm para cá com um dia de vida, alojados em um espaço moderno e tecnológico. Eles recebem cuidados especiais para se adaptarem ao ambiente do criatório. Aqui eles fornecem calor adequado, numa temperatura de 31 graus, até que desenvolvam suas próprias capacidades de regulação térmica. Também garantem uma dieta saudável e balanceada.
com água limpa e fresca. A tecnologia está presente também na infraestrutura da granja. Os equipamentos instalados para fazer a ventilação, bem como a regulagem da temperatura e da umidade, são todos automatizados. Tudo tem seu prato de comando no fundo. Começa a comer a comida lá, ele começa a ligar sozinho, que nem agora está acionando. Ele vai acionando, o exaustor, tudo por temperatura, liga sozinho, desliga sozinho. Então, tudo é bem mais fácil hoje na parte da granja. A iluminação é controlada para o desenvolvimento das aves. Uma luminosidade muito intensa deixa os frangos mais agitados e, consequentemente, eles gastam mais energia, o que prejudica o crescimento. Assim, os sensores são utilizados para controlar de forma automática a iluminação. Os frangos ficam uma média de 40 dias para engorda. A granja conta com 2 silos, com capacidade para mais de 54 toneladas de ração, que precisam ser abastecidos a cada 2 dias. O frango desse aqui, chegando numa certa idade, ele come uma média de 5, 8 toneladas por dia, essa quantia de frango. Então, proporcionalmente aí, essa comida dá para 4 dias, mais ou menos. Tem que ser reabastecido de 2 em 2 dias, geralmente. É que nem a água. A água, o frango, por exemplo, depois dos 30 dias até a ida embora, ele toma mais ou menos uma média de meio litro de água por dia. Com recordes sucessivos, mês a mês, 2024 entrou para a história como ano de maior exportação de carne bovina brasileira. A carne brasileira é aceita em mais de 157 países, em diversos mercados, tanto na Ásia, na América do Norte, na Europa, enfim, na própria América do Sul, no Oriente Médio. Em qualquer lugar hoje a carne brasileira tem um grande acesso, com algumas exceções que nós vamos conversar um pouquinho mais à frente, mas a carne brasileira se mostrou uma carne com alta sanidade, com alta qualidade, com alta capacidade de entrega. E isso deixa a gente muito orgulhoso e toda a cadeia envolvida da pecuária e da indústria frigorífica também. Mas existiram alguns fatores dos nossos concorrentes que tiveram alguns problemas com o fornecimento dos animais, com o ciclo pecuário nesse país, então fez com que o Brasil tivesse esse grande aumento nas exportações de carne bovina. Mas lembrando, viu, Kelly, que da carne bovina que é exportada pelo Brasil, do total da carne produzida no Brasil, apenas 30% é exportado, 70% fica aqui no mercado nacional, dando a garantia de que o nosso povo, a nossa população, vai ter acesso à melhor carne também produzida aqui no nosso país. Esse projeto setorial que existe entre a Apex, que é uma agência do governo, juntamente com a nossa associação, é na promoção da carne bovina brasileira no exterior. Isso faz com que a gente tenha acesso a novos mercados, novos compradores podem acessar esses estandes nas diversas feiras que participamos, e aí eles podem ver a qualidade da carne brasileira. Nós levamos a carne brasileira até essas feiras para que eles possam experimentar e daí fazerem as suas compras com as empresas que estão ali fazendo as suas exposições. Então é uma parceria muito boa que nós temos com a Apex, de muitos anos já, E eu queria agradecer realmente a Apex, porque nós temos uma parceria tão forte, que nós estamos prevendo incrementá-la esse ano. Esse ano deve ser um ano que nós vamos aumentar a nossa presença internacional em feiras, deve ser um ano que nós vamos aumentar a nossa presença em eventos de sustentabilidade, também mostrando toda a sustentabilidade da carne brasileira, Ainda mais pegando o gancho da COP, que vai ser aqui no Brasil esse ano. Temos antes da COP o BRICS, que é um evento internacional também. E esses eventos internacionais, eles dão oportunidade ao Brasil e ao seu produtor, à sua produção, de mostrar quão sustentável nós somos. Então, por isso a importância desses eventos internacionais, e nós temos que aproveitar essas oportunidades e mostrar realmente o que é feito no Brasil e não deixarmos que narrativas protecionistas de outros países ou blocos comerciais possam descaracterizar a qualidade da nossa carne. Então, nós estamos muito confiantes de que esse ano vai ser um ano muito bom novamente e que a gente possa acessar novos mercados. Hoje, a China leva grande parte do nosso produto, cerca de 50% do que é exportado vai para a China. Depois, nós temos os Estados Unidos, que esse ano também, por uma questão atípica de produção deles, também compraram muita carne brasileira, quase 230 mil toneladas foram para os Estados Unidos esse ano. Depois, nós temos os Emirados Árabes, que fazem um papel de hub regional
ali naquela região do Oriente Médio e reexportam alguma coisa para a Ásia, passando ali pelo Oriente Médio. E depois nós temos também parceiros regionais, o Chile, o México, são países que também começaram a comprar muita carne brasileira. Existem 4 mercados no mundo que são decisivos para a carne bovina e que ainda não recebem a carne brasileira, não tem essa oportunidade. O primeiro deles é o Japão, que está em negociação há mais de 20 anos, a possibilidade para que o Brasil exporte carne ao Japão. Nós já estamos importando o Wagyu japonês, mas ainda não estamos exportando a nossa carne para o Japão, né? Depois nós temos o mercado da Turquia, que também é muito importante e ainda não conseguimos acessar o mercado da Turquia. Depois nós temos também o mercado do Vietnã, que é um mercado muito importante também e ainda não acessamos. E por último, mas também muito relevante, o mercado da Coreia do Sul, que ainda não acessamos. Veja que esses 4 mercados, Kelly, representam quase 30% da demanda global de proteína bovina. Apenas esses 4 países. E o Brasil, sendo o maior exportador de carne bovina do mundo, não pode ficar fora desses 4 mercados. Nós já tivemos um recorde histórico de quase 13 bilhões de dólares nesse último ano, 2,8 milhões de toneladas de carne brasileira exportada, né? E a gente prevê aqui, estamos prevendo uma média de quase 10% de incremento nos 2 números, tanto no volume de negócio quanto no volume em toneladas. Então nós estamos muito otimistas para esse ano que está entrando agora, de 2025, para que a gente possa realmente bater esse recorde de exportação da carne bovina. É um momento muito positivo para a indústria da carne. E isso a gente quer ver se faz refletir durante esse ano de 2025. O preço da tilápia encerrou 2024 com novas quedas. As cotações da tilápia comercializada viva ou no gelo tiveram novas quedas em dezembro, embora menos intensas que em meses anteriores. Pesquisadores do CPEA explicam que o movimento de baixa seguiu atrelado à alta disponibilidade de animais prontos para abate. Além da produção crescente, houve ganhos significativos no peso médio do animal durante o segundo semestre de 2024. Quanto às exportações, a alta do dólar e a disponibilidade interna elevada impulsionaram fortemente os embarques brasileiros de tilápia em dezembro. Foram 2.100 toneladas enviadas ao exterior no período, volume 40% superior ao do mês anterior e 202% acima do registrado em dezembro de 2023. A alta dos alimentos chegou a 7,69% em 2024 e ajudou a impulsionar a inflação. A inflação oficial brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, fechou o ano passado em 4,83%, resultado acima do teto da meta da inflação para o ano, que era de 3%, com tolerância até 4,5%. A alta em 2024 ficou acima da taxa de 2023, que fechou em 4,62%. O grupo Alimentação e Bebidas, que é o de maior peso no cálculo do IPCA, foi o que teve a maior alta entre os componentes do índice em 2024. No acumulado do ano, a inflação desses itens foi de 7,69% e respondeu por 1/3 da alta do IPCA em 2024, segundo o IBGE. A taxa é a mais alta desde 2022, quando chegou a 11,62%. A carne respondeu por 0,52 ponto percentual da taxa de 4,83%. Os preços de carne subiram 20,84% em 2024. As carnes foram o principal item que contribuiu para a alta do IPCA como um todo. Com sabor e cheiro marcantes, o pequi, típico do Cerrado, ganhou destaque nacional. Um projeto foi aprovado para incentivar a produção e também proíbe a derrubada de árvores nativas da região. Esta propriedade em Umas, no interior de Goiás, trabalha com mudas de várias espécies do Cerrado. Mas a campeã de vendas é a do pequi. 2.000 pés estão em produção. A última colheita rendeu 200 mil quilos do fruto. O pequi hoje está com a fama espalhada no Brasil inteiro. O pessoal vem não só pelo sabor, que é totalmente diferente de tudo que a gente conhece, mas também pela medicina e tem por cosméticos também, que ele tem várias propriedades que podem ser usadas também para benefício humano. Minas Gerais é o maior produtor de pequi no Brasil. Em 2023, o estado produziu 39 mil toneladas do fruto, sendo responsável por 77% da produção nacional.
Goiás ocupa o segundo lugar, com uma produção de 3.700 toneladas. O presidente Lula sancionou nesta semana uma lei que incentiva a produção do pequi e proíbe a derrubada predatória de árvores do Cerrado. A medida ainda prevê o impulsionamento da exploração econômica de forma sustentável por comunidades tradicionais. Mauro acredita que a nova lei também vai trazer incentivos aos produtores de pequi. Ela vai ajudar com a parte de liberação de crédito para produtores estar adquirindo essas mudas e plantando, elaborando projetos também para implantação, para dar custo para a comunidade, para estar processando esse produto. Um projeto da Universidade Federal, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, já identificou várias espécies de mamíferos e aves que vivem em parques estaduais. O berço das águas quentes também abriga uma grande variedade de espécies de mamíferos, aves e répteis que vivem na Serra de Caldas. De um ano e meio para cá, o projeto Bandeiras do Corredor, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a Universidade Federal de Goiás, tem auxiliado na identificação desses animais. Pesquisadores da UFG já usam há muito tempo áreas aqui do Parque da Serra de Caldas para fazer suas pesquisas. E com a necessidade nossa, na gestão da unidade, de entender melhor como os animais usam esse espaço, tanto dentro do parque, que é uma área protegida, como no entorno do parque, onde vivem as comunidades, a gente precisava entender onde esses animais estão, o porquê eles usam essas áreas, como que as comunidades do entorno também afetam as áreas aqui que esses animais usam. Nesse período, já foram mais de 30 animais identificados por câmeras de monitoramento espalhadas pelo parque. Olha só essa onça parda com o filhote. Aqui, todo mundo anda em família. Essa é a mamãe gambá tomada de filhotinhos. Tem também os coatis. Todos eles monitorados de perto para, no fim, continuarem vivendo sem a menor interferência possível da ação humana. É interessante perceber que muitas vezes, dando o horário onde diminui o número de pessoas, a gente tem um avistamento de algumas espécies, que é o caso do tamanduá-bandeira. Ele já aprendeu mais ou menos os horários, muitas vezes ele está por perto, mas ele não aparece, a gente não consegue ver, ele fica escondidinho, né, com o som e tudo. Logo que a coisa fica mais calma, ou em dias mais calmos, eles já estão aparecendo. E isso ajuda a gente a entender também até que ponto, até quantas pessoas eu posso ter num ambiente, ou quais regras a gente vai colocar para essas pessoas, para que os animais possam ficar mais à vontade também com a presença deles. Pouco explorado pelos turistas, a serra encanta quem vem por aqui. A Marilene, que é funcionária pública, aproveitou o dia de descanso para se refrescar na água gelada de Caldas. Eu já adoro a natureza, né? Depois que eu conheci aqui, apaixonei, e eu venho sempre. Muito bom. Ela conta que das vezes que veio, já conseguiu ver alguns animais específicos daqui. Sempre eu vejo tamanduá, veado, ema, sariema, já vi muitos bichos, já tatu. Desde que foi implementado, o projeto já identificou dezenas de espécies aqui na região sudeste de Goiás, nesses dois parques, o de Serra de Caldas, que é esse que a gente está, e também o da Mata Atlântica, que fica na região de Água Limpa, a mais ou menos 40 quilômetros daqui em linha reta. A ideia futuramente é fazer um corredor ecológico que une o Parque da Serra de Caldas Novas com o Parque da Mata Atlântica do estado de Goiás. Então essa área ela é trabalhada, tanto os animais que ocorrem quanto os produtores rurais, para que eles possam manejar melhor as áreas, para que esses animais possam conviver nessas áreas. O Parque Estadual da Serra de Caldas fica aberto o ano inteiro para visitação das 6 da manhã até às 6 da noite. O Maurício conta que o grande desafio do Bandeiras do Cerrado é criar estratégias para que tanto animais quanto as pessoas possam conviver sem que nenhum esbarre no ambiente do outro. O estudo, até o momento, ele já trouxe muitos dados interessantes, locais onde a gente entende que ocorre mais espécies de um tipo do que de outra. E agora ele vai trazer também essas informações. Como a gente deve agir para uma área que já pegou fogo, para que os animais possam retornar para elas. E se é necessário ou não essa intervenção. O Brasil avançou no cenário de azeites extra virgens a ocupar a 5ª colocação num concurso internacional que avalia os melhores do mundo. Eu conversei com Renato Fernandes, do Ibra Oliva, que explica como o país alcançou essa colocação. Nós, produtores brasileiros, temos a decisão de produzir o verdadeiro azeite extra virgem. O azeite possui 3 categorias. A primeira, com todo o seu potencial, são os azeites extra virgem, depois tem os virgens,
que são azeites já numa segunda categoria, que ele já vem com alguns defeitos, né, defeitos no aroma, defeitos no sabor, mas ainda são considerados azeites de qualidade. E depois, claro, daí o azeite lampante, esse já não é próprio para o consumo humano. Mas no que concerne a questão de produtos brasileiros, é uma decisão, né, praticamente unânime em todos os produtores de se produzir o verdadeiro extra virgem, um azeite totalmente isento de defeitos. O Brasil é o segundo maior consumidor de azeite do mundo, né, e esse azeite que nós produzimos, é claro, não é o azeite de larga escala, não é o azeite comercial, né, mas ele pode estar sim à disposição do consumidor e que o consumidor possa escolher, né, ter o direito da informação e saber que existe um produto premium, existe um produto que é considerado aí, né, entre os 5 melhores colocações do mundo, né, e são vários concursos, nós estamos falando de um agora, o Evo Rank World, né, mas existem outros, né, o Mário Solinas, o Exal, e esses azeites que estão dentro dessa premiação foram os azeites inscritos, né, mas tem tantos outros que não foram inscritos e foram premiados em outros concursos. São mais de 700 premiações nos últimos anos, né. Nós temos aí a Espanha como grande produtor, né, nós consumimos 100 milhões de litros por ano, né, e produzimos menos de 1% desse total. Então, eu acredito, né, que a gente vai sim aumentar o volume. Nós temos aqui no Brasil mais de 1 milhão de hectares propício para a olivicultura. Podemos nos tornar um grande produtor no decorrer das décadas, né? E isso é uma situação que está no radar, está sendo observado dessa forma. E isso deve acontecer um aumento de produção, os incentivos, a legislação deve nos ajudar em relação a isso, né? Os importados que aqui chegam serão submetidos a mais análise e o consumidor vai poder optar, né? Se ele deseja consumir um produto de excelência, esse produzido por nós, e diga-se de passagem, para o consumidor entender que um azeite comum, esse azeite virgem, né, com 5 quilos de azeitonas, nós podemos produzir 1 litro de azeite. O azeite extra virgem, esse que é fabricado no Brasil ou em outro país, porque lá também se produz o verdadeiro extra virgem, né? Na Itália tem o azeite novelo, né? Na Espanha tem o temprano, o azeite novo em Portugal, são azeites que se precisa 10 quilos de azeitona. É o dobro de fruta para se ter um produto de mais qualidade. Precisa muita pesquisa, temos essa percepção que o governo federal precisa, através da Embrapa, sim, aumentar o número de pesquisas, assim como foi feito em outras culturas, do café, do soja, né? A olivicultura precisa se tornar aí um foco de pesquisa, né? Onde se escolha melhores variedades, melhores manejos e que a gente tenha uma produtividade maior do que se tem hoje. E, consequentemente, que a gente possa, sim, reduzir valores, otimizar o processo para dar acesso a mais pessoas. Quanto à questão de redução ou aumento, né, acho que a questão do importado deve permanecer, porque aumentou a produção na Europa, mas o dólar aumentou. A nossa moeda ficou mais fraca, né? Então, acredito que diminuição muito difícil. Talvez não haja mais aumento, ficará nesses patamares. E na questão do azeite nacional, imagino que alguma correção de inflação, mas algo muito pouco, né, perto do que foi esse aumento aí de quase 60% do azeite importado. Talvez alguma correção entre 5% e 10% deva acontecer sim esse ano. E nós temos certeza, assim como outros países têm dentro da olivicultura, dentro do azeite, a sua força econômica, nós do Brasil podemos sim, daqui a algumas décadas, nos tornarmos um grande produtor de azeite de oliva. Os campos de arroz viraram arte no período de monções no Sudeste Asiático. Olha só. As monções são movimentos que levam a umidade do oceano para o continente durante o verão, causando chuvas intensas. Na Tailândia, milhares de pessoas ficam ilhadas todos os anos entre os alagamentos nas lavouras de arroz. Em um desses locais, um agricultor criou variados tipos de obras de arte entre 2 hectares de plantações. O homem usou os dons artísticos e criou os desenhos com o apoio de uma equipe da inteligência artificial para traçar e refinar os contornos do design e do GPS para marcar coordenadas precisas no solo. A fazenda, que agora
agora não está embaixo d'água, fica aberta para a visita do público até fevereiro, quando o arroz será colhido. Agora, olha essa notícia. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revela que o melhor horário para tomar aquele bom e velho cafezinho é no período da manhã. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, só perdendo espaço para a água. Segundo a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, o Brasil é o segundo maior consumidor do produto, perdendo apenas para os Estados Unidos. O café está presente em 93% dos lares brasileiros. Só que para aproveitar ao máximo os benefícios dessa bebida tão amada, pesquisadores da Universidade de Tulane, nos Estados Unidos, publicaram um estudo em um jornal especializado da Europa, que apontou a manhã como o melhor horário para ingerir café e proteger o coração. Segundo a análise, quem consome a bebida de manhã tem menor risco de morrer de doenças cardiovasculares, quando comparado a pessoas que bebem café ao longo de todo o dia ou não consomem a bebida. Os pesquisadores analisaram dados de mais de 40 mil adultos, coletados entre 1999 e 2018, em uma pesquisa de saúde e nutrição nos Estados Unidos. O estudo revelou que os consumidores matutinos apresentaram um risco 31% menor de morrer por problemas cardíacos em comparação com quem não consumia café. Ainda segundo o estudo, tomar café à tarde ou à noite dificulta a produção de melatonina, afetando a qualidade do sono, o que pode elevar a pressão arterial. O ideal é consumir café até 9 horas antes de se deitar. A moderação também é essencial. Aquelas pessoas que tomavam de 2 a 3 xícaras pela manhã apresentaram maior redução nos riscos de mortalidade do que as que consumiam apenas uma ou menos. Já consumir mais de 3 xícaras pode ser prejudicial por conta do excesso de cafeína, que causa arritmia, agitação, irritabilidade, nervosismo e insônia. Portanto, quer cuidar do seu coração? Aproveite os benefícios do café na parte da manhã. E café e pão, uma combinação clássica das manhãs dos brasileiros, né? Só que ela tem custado cada vez mais. Isso porque o clima prejudicou a produção de café e também do trigo. Todas essas delícias têm algo em comum. A farinha de trigo é um dos ingredientes da receita. O cereal tem sofrido aumentos constantes nos últimos meses. A negociação do produto é atrelada às variações do dólar. O proprietário da padaria em Ribeirão Preto diz que ainda tem segurado o preço para o consumidor. Só não sabe até quando. Nós estamos tentando controlar, procurando não subir, até por conta do cliente também, porque, não sei, eu não subi nada ainda. Estou aguardando para ver até onde a farinha vai. Vamos esperar janeiro para ver como é que vai ficar. O café é outro produto com aumento de preço. No final do ano passado, atingiu a maior cotação dos últimos 50 anos na Bolsa de Nova York, um recorde histórico. Do tipo arábica, a saca de 60 quilos passou de R$ 2.200. Nos supermercados, a alta chegou a quase 40%. De volta à padaria, o preço do cafezinho ainda se mantém. É uma estratégia do comerciante. O consumidor toma o café e consome outros produtos. Inclusive, se você for em alguns atacadistas, o preço difere 50%. Tem alguns, não sei se não compraram ainda, o preço está lá atrás. Não tem condição. No preço estão falando que vai até a R$ 70 o quilo. Como é que você vai vender um café? E aí, com ele caro, você aumentando o preço, diminui o consumo, aumenta o custo, aumentando o custo, aumenta de novo o preço. É uma cadeia. No caso do café, os problemas começaram há 2 anos. Primeiro com a geada, depois com longos períodos de estiagem. A Companhia Nacional de Abastecimento apontou queda na produção de 3 milhões de sacas. Na época, a Record mostrou a situação de produtores de Santo Antônio da Alegria. No passeio pela lavoura, o cenário era desanimador. Queimou? Queimou bastante, hein? Nossa! A geada deixou prejuízos, 600 sacas de café a menos. A gente vai ter um prejuízo estimado de 500 a 600 mil reais.
torcendo para que a lavoura reaja bem, que a chuva venha, né? E que a lavoura reaja para a gente conseguir ter um desenvolvimento melhor das plantas daqui para frente, para a gente conseguir estar recuperando aí esse prejuízo. José Carlos de Lima Júnior é economista e acompanha principalmente o comportamento do mercado do agronegócio. Ele explica que no caso do café, as interferências do clima não afetaram apenas a produção no Brasil, maior produtor do grão. No Vietnã, segundo maior produtor, a seca reduziu em 5 milhões de sacas a safra 2021-2022. No ano passado, 2024, o Vietnã foi muito prejudicado pelo clima. Lá, no caso, a seca foi muito intensa. E aí a situação, o problema é que nós tínhamos simultaneamente, de um lado, um problema de oferta e de outro, o estoque também estava muito baixo. O café é uma cultura perene, significa que não precisa ser replantado todos os anos. A vida útil de um cafezal chega a 25 anos. Recompor a produção vai tempo. Os ciclos duram entre 2 e 3 anos. Por isso, a normalidade dos preços ainda demora. Nós não teremos, digamos assim, aquela elevação que nós tivemos em 2024. Porém, a perspectiva de preço para o café ainda é de manutenção de preço alto, principalmente se a gente considerar que, além de toda a oferta que o Brasil tem, nós temos também a situação de consumo que praticamente tem crescido ano após ano. Então, essa realidade deve ainda se manter em 2025 com preço um pouco mais caro. No caso do trigo, a estimativa é que a safra brasileira 2024-2025 chegue a 9 milhões de toneladas, segundo consultorias do setor. O trigo tem um ciclo mais rápido de produção, entre 4 e 5 meses. Segundo o economista, mesmo com tendência de queda nos preços, agora no primeiro semestre, a comercialização do cereal é em dólar. No final do ano passado, a cotação da moeda americana ultrapassou os R$ 6. E isso ainda pode custar caro para o Brasil, que depende da importação para complementar a produção interna. Nesse momento, o preço do trigo já está em queda no mercado internacional. O que ocorre é que nós estamos, digamos, na ponta, né, da cadeia produtiva, como consumo, então essa queda leva um tempo para chegar até nós. Lembrando que, pensando em termos de volume de produção, a oferta tende a ser maior, logo o preço do trigo deve cair. A grande diferença que a gente precisa considerar é o valor cambial, porque muito do trigo que nós utilizamos ele é importado. Então, nesse caso, ainda que o preço caia no mercado internacional, a relação cambial na situação de compra pode encarecer o produto aqui no país. O turismo rural anda aquecido no interior paulista. Um levantamento revela que 84% dos municípios têm essa atividade. No interior paulista, especialmente na região de São José do Rio Preto, o turismo rural ganha força. Hoje, 543 dos 645 municípios do estado têm alguma atividade ligada ao setor, reforçando a tradição e o encanto do campo. Eu acho bom pro dia a dia, para desestressar, para abrir a mente também, porque o trabalho da gente é cansativo, né? Se mexer com documento, conta o dia inteiro, essa parte é bem cansativa. Eu gosto assim de conhecer coisas diferentes, tanto planta como os lugares, eu gosto muito. Em municípios como Ipiguá e Mirassol, a experiência vai além da paisagem. É um mergulho em tradições e sabores. Os detalhes também fazem parte desse encanto. Mesa de madeira que reúne a família, utensílios coloniais que nos transportam para uma época mais simples. Cada elemento é uma pequena obra de arte que completa a experiência de um café da manhã reforçado com tantas delícias. A nossa proposta era um café rural, né? Então mantivemos o filtro de barro, o chão rústico, as cadeiras de madeira, né? O leite que é tirado da vaquinha, fervido e colocado aqui para todo mundo, o pão caseiro, né? Que nós fazemos toda semana. Então tudo é feito aqui. O turismo rural representa um impacto muito positivo para o agronegócio paulista como um todo, em especial aos pequenos produtores. Eles conseguem diversificar sua fonte de renda, eles conseguem agregar valor aos produtos produzidos em suas propriedades, as frutas, as hortaliças, né, ao leite. E é uma relação muito interessante, aliado à preservação da natureza e aliado também a proporcionar experiências muito válidas para um mercado cada vez mais crescente de pessoas que buscam
esse resgate de raízes, esse contato com a natureza que o turismo rural oferece. Além disso, o ambiente é um presente para as crianças. Andar a cavalo, sentir o cheiro do campo, ver os pássaros e tocar na terra fazem parte de uma experiência que resgata a conexão com a natureza. É um local mais diferente, porque aqui tem muita coisa legal, como andar de cavalo, brincar ali no parquinho, e a comida é boa. O turismo rural, ele é feito para as pessoas desestressar, né? Sair da cidade, é um café rural, como a gente já falou várias vezes, e para a pessoa ficar ao ar livre, um gramado, no meio de árvores, ouvindo passarinho, isso chama atenção. O pessoal gosta de cidade, gosta de um lugar fechado, mas volta sempre para o campo. Aqui a gente costuma falar que nós somos aqui, a nossa casa é casa de vó, né? É comida de vó, uma comida afetiva, então as pessoas ainda retornam para o campo. Quando o som do tacho batendo ecoa pelo ar, todos sabem, o almoço está servido. Há quase 12 anos, seu João Carlos faz várias delícias para o almoço de domingo e recebe as famílias. O diferencial nosso que sempre fomos da roça, né? É a comida da fazenda servida na fazenda, feita com carinho, tempero da melhor qualidade. Nosso tempero é simples, é alho, óleo, cebola e pimenta vermelha. Então não tem coisa de sair errado, entendeu? E o carinho, sempre fazendo com o melhor carinho possível. O ambiente rústico lembra as fazendas de outros tempos. O fogão a lenha é o protagonista e dá um sabor único a pratos como o arroz com leitoa, o torresmo crocante e a polenta frita. Tudo simples como no campo, lembrando a verdadeira comida caipira. Do jeito que nós cozinhava na roça, nas fazendas, com os peão, nós cozinhamos aqui no fogão a lenha, entendeu? Do jeito que nós fazíamos para os companheiros nas roças, sempre aqui. É o tipo de programa perfeito para um domingo. Um almoço reforçado, uma pausa para aproveitar o campo, os animais e um clima que une o conforto da tradição com o prazer da boa mesa. É a melhor parte, aqui é a comida. Melhor parte. Gostamos muito daqui. Eu gostei muito de montar no cavalo, passear, achei bem legal. Essa edição do Agro Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e, claro, espero você no próximo programa. Até lá!